Doutora Miriam já está entrando. Oi, doutora Olá, Miriam, doutora tudo Rafaela, bem? tudo jóia? Que prazer! Ah, é meu. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente, aceitar o convite. Ah, que prazer! E muito feliz. A nossa comissão tem esse ciclo de lives, a gente faz toda semana. E aí, agora a gente está aqui com a sua presença. Eu peço para que então você comece se apresentando para a nossa comissão e para todo mundo que estiver aqui. Ah, doutora Rafaela, primeiro agradecer a todos. Eu tô vendo pessoas tão queridas que estão entrando aí, doutora Roberta, Graciele, tanta gente está entrando aqui, prestigiando essa live bacana. E agradecer à Comissão de Direito de Família do Rio de Janeiro por esse trabalho, por essa iniciativa. Para quem não me conhece, meu nome é Miriam Mendes, eu sou a presidente da Comissão Nacional de Direito de Família e Sucessões da ABA. Eu estou aqui em Brasília, sou conselheira da OAB aqui também, e também presidente do Tribunal de Ética e secretário-geral da Comissão de Família da OAB-DF também. E a gente vai estar aqui batendo esse papo aí gostoso, né, doutora Rafaela? Isso. Até foi interessante quando a gente foi escolher o tema, né? A gente, sobre o que será que a gente fala? Bom, tendo que amanhã é o Dia dos Namorados, a gente traz um assunto aqui que ainda muita gente tem dúvida, né? Tem gente que namora um certo tempo e tem aquela dúvida, já tô há tanto tempo junto. Até foi uma das perguntas que a gente recebeu. Será que aí o meu namoro já vira uma união estável? Qual é o papel do contrato de namoro, né, nessas situações? Então, acho que vai ser interessante aqui a gente conseguir esclarecer alguns pontos. Vamos sim, doutora Rafaela. É interessante, né, que realmente agora tá todo mundo saindo para comprar presente, amanhã é o dia, e muitas vezes ele fica na situação, mas eu tô no namoro, já é união estável, eu moro às vezes dentro da mesma casa, e aí, é namoro ou união Isso. estável, Isso. né? Então, acho que primeiro a gente pode esclarecer a questão, né? O que, que gera de obrigações. Por exemplo, por que, que a gente precisa fazer essa diferenciação? O que, que o namoro traz e quando se configura uma união estável, então o que, que a gente passa, né, a ter os direitos patrimoniais e sucessórios, enfim. Porque o namoro, né, doutora Miriam, ele é um simples namoro, uma relação que não gera obrigação nenhuma, né? Exatamente. Não tem efeito jurídico o namoro, né? Ao Isso. contrário de um casamento, de uma união estável, que é bom que a gente fale também, né, doutora Rafaela, que a Uhum. questão da união estável ela começou a ser protegida de forma muito recente, começando com a Constituição de 88, e que mesmo assim muitos ainda não aceitavam a união estável, né? Então a questão de Uhum. probatório era muito complicada. Mas a nossa Constituição, ela garante a proteção à união estável no artigo 226, né? E aí, a partir Isso. desse momento, quando se tem uma união estável, quando se tem o casamento, e aí sim, você começa a ter direitos, aí entra sucessões, entra partilha, diferente do namoro, né? Isso. A gente até tem na doutrina, né, uma diferenciação entre um namoro simples, um namoro qualificado, mas ainda assim, nem quando se classifica um namoro qualificado, a gente não tem efeito jurídico nenhum, né? Exatamente, porque mesmo falando que a palavra qualificada é a mesma coisa que o namoro. Só uma forma mais bonitinha de dizer, você está É um namorando, simples namoro. É. né? E É aí, namoro. eu acho que então, aí a gente. Mas continua sendo um namoro e que não está ali protegido, né? E aí a gente vê, então, o que para configurar a união estável, a gente tem alguns requisitos que muitos deles também estão presentes no namoro, inclusive, como você falou, moro junto, né? Será que isso a união estável? E não, então a gente tem os requisitos objetivos, os subjetivos, e é especificamente esse subjetivo que traz a grande diferença, que é, vamos contar a cereja do bolo, que Vamos é contar. quando é a união estável. Então vai, doutora Miriam, quando que a gente configura uma união estável? Primeiro, a união estável, você tem que estar configurando, dizendo, eu quero formar uma família. É simples. Isso, é isso. É o ânimo de constituir uma família. É o que a gente chama de affectio maritalis, né? É a afeição marital, é a Isso. vontade de você ter família. E é simplesmente isso.
A partir do Uhum. momento, se eu tiver muito rápido, adiantado, você me fala, viu, doutora Rafaela aí. Não, E tá perfeito. né, a união estável é isso, é família. Doutora Caroline, eu tenho que dar um beijo nesse povo, doutora Rafaela, doutora Jéssica, todas as pessoas queridas que Pode estão falar, aí. vamos ver, eu não tô conseguindo acompanhar. Estão A união entrando, estável é obrigada. isso. Essa que é a grande diferença do namoro. É você constituir uma família. É você, por exemplo, apresentar para Uhum. os outros. Como que eu me apresento para os meus colegas? Eu estou dizendo que é meu marido ou que é meu namorado? E aí, inclusive, eu posso até Isso. trazer um caso, doutora Rafaela, que é interessante, Claro, que eu ouvi claro. uma juíza falando isso. Aham, Eu vou dar o meu exemplo, tá? tá. Eu até comentei isso numa outra live, mas eu quero falar aqui porque eu achei interessante. Uma juíza, eu ouvi ela falando isso. Ela pegou um Aham. caso e que os dois estavam debaixo da mesma casa, morando juntos. Mas Hum. na hora ela falou assim: aqui eu vejo que eles estavam 6 meses juntos, ou seja, um curto tempo. Uhum. Não é um prazo, isso que a gente tem que deixar esclarecer. Não Isso. é um prazo para dizer a união estável namoro. É o que você demonstra para a sociedade, se você quer namoro ou você quer construir uma família. E nesse Uhum. caso, ela mesma falou, a juíza deu que era um namoro qualificado. E qual era por que ela tinha entendido isso? Ela, primeiro porque era pouco tempo. Mas mesmo assim eu fiquei, poxa, pode ser pouco tempo? Porque se for olhar assim, gente, eu vou fazer 10 anos de casada, mês que vem. Aham. Mas quando eu Ah, decidi, parabéns. obrigada, mas quando eu decidi que ia casar, eu tinha 4 meses de namoro. Então, assim, poxa, você foi rápida? Fui. Mas É. graças a Deus, estou feliz. Então o tempo. Não é o tempo, é o Tá, que ó, você. deu super certo, olha aí. Graças a Deus, é o tanto que você está se sentindo bem com aquela pessoa para dizer, é meu marido ou meu namorado. E aí, o que aconteceu? As Aham. testemunhas, quando ela perguntou para as testemunhas, de forma meio assim, como que eles se apresentavam na audiência, né? Eles falavam que era marido? Não, eles falavam que eram namorados. E aí, por falar isso, as Ah, testemunhas falando que eram então. namorados, aí foi namoro qualificado, ou seja, tudo aquilo que eles estavam pleiteando a nível de uma união estável caiu por terra, deu namoro qualificado, porque no caso ele faleceu, em- a tal namorada queria que configurasse união estável, ela não configurou, porque dizendo que era Não namoro deu. qualificado. Então, você contou essa história, eu até tinha separado aqui uma jurisprudência, que é bem isso, olha, o casal residia, inclusive, né, no mesmo endereço, e o juiz não considerou também que não era suficiente para provar a união estável. Porque aquilo que a gente está falando, às vezes você tem o casal de namorados, seja porque é mais fácil, mais perto do trabalho, ou enfim, qualquer outra razão que não seja constituir família, vão morar juntos, mas não configura por si só a união estável. Então, esse é um dos requisitos objetivos, né, que você encontra na união estável, que é, mas que também, embora esteja presente no namoro, ele não é suficiente para caracterizar. Exatamente. E é bom a gente lembrar também, doutora Rafaela, porque antes tinha muito essa questão, né? As pessoas, eu tenho que estar debaixo da mesma casa. Mas nós temos uma Uhum. súmula atual do STF, a 382, que ela fala isso, que isso não é mais requisito para configurar que é sim ou que não uma união estável. Tanto que você Uhum. pode ter em casas diferentes e ser união estável, né? Não é Também. mais o E a requisito. Simone falou aqui, não, isso não é exclusivo, né? A Simone falou aqui, porque a gente falou, né? Depende de como se apresenta para a sociedade. E quando se chama de namorido? Pois é, eu vi essa pergunta, esse tal do namorido, mas no final das contas, esse namorido, qual a conotação? Vocês estão falando que vocês, para os outros, se uma testemunha chegar, se alguém chegar para você, um colega, vocês querem casar? Ou vocês estão se chamando de namorido só porque tá junto, é um apelido legal? Porque eu Aham. posso falar meu companheiro, mas meu companheiro, na verdade, eu não quero casar, não é minha intenção. Uhum. É como os outros estão te vendo. Não é só o apelido entre É. vocês, meu namorado. Não, mas é como os outros estão olhando para você. Às vezes esse seu namorado que você tá falando, realmente você tá com a intenção de não. Eu vejo eles como marido e mulher porque eles se apresentam assim, estão morando juntos, já estão, por Uhum. exemplo, tendo começando a ter conta conjunta. Alguns indícios que já estão mostrando assim, poxa, eles estão realmente querendo um passo a Outras mais. provas, né? Uhum. Eles estão E querendo deixar de ser um simples namoro. e aí só mais uma que eu tinha separado, bem isso assim, para exemplificar.
né? Porque o principal diferença, o que vai caracterizar, então, é isso, é a vontade de constituir família. Se não Isso. tiver, né, não basta um ou outro requisito objetivo que não vai conseguir provar e não vai configurar a união estável. E o que a gente tem, né, de mais importante é isso. Quais são os reflexos? Quando você tem a união estável, aí você vai poder ou optar pelo regime de bens, fazendo pacto, ou você consegue, ou vai estar protegido pelo regime da comunhão parcial de bens, né? Coisa que no namoro não Não, não acontece. tem. Namoro não vai ter efeito jurídico nenhum. Igual a Fábio perguntou, então quer dizer que a vontade de constituir família? É exatamente isso. É você constituir família. E os efeitos jurídicos de uma união estável de um namoro é totalmente diferente, porque não vai ter sucessões. Ou seja, se meu Uhum, companheiro, minha companheira falecer, se eu estou em uma união estável, é uma coisa. No namoro, acabou. Você não tem mais direito a absolutamente nada. Não existe efeito jurídico, né? Não existe uma proteção legal, que é isso que é a diferença. A união, tanto a união estável como o casamento, existe uma proteção, inclusive, da própria Constituição. O namoro, uhum. não. Então, aí, por aí a gente começa a ver as diferenças. É. E aí, deixa eu abrir aqui um pouquinho, doutora Miri, deixa eu ver se eu me acerto com essas perguntinhas que a gente recebeu aqui no perfil. Ver se aqui, olha. Então, minha namorada veio morar comigo. Se acabar, ela tem algum direito? Aí é aquilo que, né, a gente estava comentando. Exatamente. Aí vai tudo depender de como eles vão se apresentar. E aí é aquela história. Vocês têm que estar bem certo na relação do que os dois querem, porque às vezes a cabeça de uma mulher, gente, mulher tem uma outra cabeça. Às vezes a mulher tá É. morando junto, mas já tá ideia. Meu marido, tô querendo casar. E ele não. E Então, as pessoas sabem, né, assim, o que estão vivendo, o que pretendem. Por exemplo, eu tive, para a gente não colocar aqui casos de clientes, eu tive o meu irmão dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Ele morou com a namorada em 5 anos. Mas eles se apresentavam para todo mundo como namorados e se tratavam como namorados e sabiam que era aquela situação. Então, embora 5 anos morando juntos, pagavam as contas, às vezes alguma coisa juntos, mas eram namorados. E quando acabou, exatamente. ninguém nem pensou em pleitear nada, porque, enfim, Já estava muito não era certo que era intenção. namoro, né? Estava muito certo. Doutora Beatriz, minha sócia, um beijo para você que está chegando. A Entrou. doutora Viviane, que é da ABA, ela é secretária da ABA aqui, minha Tá colega aqui, querida. Um bem-vinda. beijo, doutora Viviane, tantas pessoas, doutora Cristiane, tanta gente bacana, doutora Caroline falando mensagens tão lindas ali. E eu só tenho a agradecer pela doutora Caroline, pelo carinho aí. Ah, obrigada por todo mundo estar aqui. As meninas da comissão também. Vai Ah, passando aqui, mas eu não consigo ler todo mundo. Eu já tô sem óculos. Mas eu já botei, porque, gente, a gente não, chega um tempo não enxerga mais nada. Tem que não, botar o aí tal eu do vou óculos. cola a cara lá para conseguir ler. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma perguntinha aqui. Aí gostaram do seu exemplo, estão botando aí que também gostaram do seu exemplo. Ah, então, porque foi, né, foi vivido aquilo, então, realmente, e não gerou nenhum direito. Aqui fala, né, namoro que passa de 5 anos vira união estável? É o que a gente falou, não é tempo, né? Não é o tempo, é o ânimos mesmo do que Isso. você quer. Então, meninas, acertem primeiro, o conselho, porque eu tô falando isso porque realmente, né, doutora, a nossa mente e do homem é muito diferente. É muito Então, diferente. tem que ser muito bem estabelecido o que vocês têm de relacionamento. E se você quer uma coisa e ele quer outra, opa, então tá na hora de repensar. Se Uhum. dá um passo para trás ou se prossegue, né? Na É, dúvida, é uma coisa que fala, até no trânsito, na dúvida você não pode prosseguir, porque é um acidente. Então, acerte é, primeiro para não ter dúvida. acerta tudo, porque lá no final, para depois não dar nenhuma confusão. E agora é Exatamente. interessante essa questão do tempo, porque eu não lembro o número da lei, mas ela é de 94, se eu não me engano, que estabelecia, né, que precisava de pelo menos 5 anos para configurar a união estável. É a Mas lei aí da logo em não estável, é a lei de 96. Mas ah, hoje, 96. mas hoje em dia, não tem mais isso. Foi como a gente conversou. Às vezes a pessoa, como eu coloquei, com 4 meses eu já queria. A gente já estava tão Isso. certo.
Uhum. da questão do nosso relacionamento, e como falei, como foi uma coisa conversada, e que ele também queria. Então, assim, às vezes a pessoa está com 4 meses e fala, eu quero estar numa união estável, né? Então, tudo bem. Às vezes ela está com 1 ano, não quer união estável, com 2 não quer, tá, porque ainda tem dúvidas, enfim, cada um sabe, né, Uhum. onde o calo aperta. Então não pode ser É. o tempo, mas é o como você realmente se apresenta. E como a doutora Biane botou aqui, o barato não sai caro. Sempre tem que ter um diálogo, um acordo dentro da relação. Uhum. E, e aí, a gente abre até agora, assim, né? Quando começou aqui na pandemia, surgiu notícias de que muita gente estava fazendo união estável, pensando no plano de saúde. Falei, gente, será que essas pessoas todas sabem que a união estável é muito diferente do namoro, inclusive pelos direitos e deveres que acaba? Eu falei, e tá, faz isso para se proteger e usar o plano, aí a pessoa fica doente e aí entra o direito sucessório. Tava contando com isso, Pois é. né? Fez no impulso, né? E muitas vezes não para pensar nas consequências Não pensa nem na de um consequência. namoro, de uma união instável. Porque achou que está na pandemia, e realmente é uma situação atípica que nós estamos vivendo, isso é um fato. Ainda mais no Rio de Uhum. Janeiro, né? Que a situação está um pouquinho, eu acho que pelo menos pelos Mas, noticiários que eu vejo, está um pouquinho pior do que aqui em Brasília. uhum. Apesar que aqui também não está fácil, não. Mas a questão mesmo gente, vai ter direito sucessório, ou seja, aquele seu companheiro, aquela pessoa que está com você, ela vai herdar. Se Uhum. vocês brigarem, for cada um para um lado, vai ter que partilhar os bens. E aí, Uhum. como dependendo da união estável, a regra é da comunhão parcial de bens, a não ser que vocês escolham outro tipo de regime. Escolham outro. Mas se Uhum. não, o que vogue é a comunhão parcial de bens, aí vai dividir 50% ali do que vocês adquiriram durante o período da união É. estável, né? Então, realmente, tem que ser muito bem pensado por conta dessas consequências da união estável. Porque eles ficam lá no senso comum. Ah, união estável, é só ir ali no cartório assinar não tem nem essa ideia. Eu penso assim, ah, tá, mas se a gente não adquirir nada em comum, mas e se tiver bem particular e se a questão da partilha for pelo direito sucessório e não pela dissolução, né? Mas as pessoas, Exatamente. aí a Kézia até escreveu aqui, né? A última coisa que pensam é num advogado para auxiliar. A primeira pessoa que procuram quando dá um problema. Porque aí já está instalado, né? Mas Exatamente. a consulta prévia para saber como é que funciona, então, né, se é o meu desejo, porque precisa de toda uma E, orientação. doutor Rafael, é engraçado. Eu vou fazer 13 anos de advocacia. E eu falo, eu só tive uma pessoa que me procurou antes de casar. Antes. Se todo. Pois é, porque se as pessoas tivessem essa consciência, até mesmo de uma união estável, para Uhum. saber o que você está fazendo. Gente, casamento, união estável não é brincadeira. Primeiro, você Não. está mexendo com o emocional de pessoas. Uhum. Porque um relacionamento envolve todo emocional. A gente sabe quanto essa área sentimental ela abala, ela mexe. Então, você saber, assim, não é que, eu igual eu falo, eu sou a primeira pessoa que se eu pudesse fazer que todo mundo se reconciliasse, eu tentaria fazer. Aham. Acho que é por isso que eu brinco com a área de família. A gente é meio psicólogo. Porque a gente tenta ver que muitos problemas que alguns casais têm é porque teve traumas lá atrás do passado, com familiares, e aí levou para o casamento, coisas que se você conseguisse resolver, não teria, às vezes, se divorciado. Ou então, né, no Uhum. caso, dissolvido essa união estável. Né? Então, se as pessoas entrassem sabendo, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o regime de bens, eu sei as consequências, né? Evitaria tanto problema no futuro, né? E até saber, poxa, Sim. como que eu vou me proteger? Porque às vezes eles nem sabem que se eles querem fazer uma união estável, separa algum bem antes de falar, olha, isso aqui não vai comunicar, ou vai comunicar, mesmo na Uhum. escritura da união estável. É. A Cris colocou aqui, a advocacia preventiva familiarista devia ser uma regra. Com certeza. A gente fala às vezes brincando, né? Ah, tá lá escolhendo vestido, bolo, docinho, mas já escolheu o regime de bens ou vai esse mesmo? Porque as pessoas vão assim, vai esse, aquele de todo mundo, qual é aquele de todo mundo? E não E não sabe, né? E não sabe que às vezes, eu tenho um apartamento quando eu estava solteira. Aí agora eu Uhum. quero estar estável com alguém. Aí depois dá um problema, poxa, ou morre.
Ah, mas eu não queria que fulano ficasse. Mas, gente, se o seu companheiro faleceu, mesmo que era bem particular, depois vai partilhar. Não é porque Uhum, esquece do efeito sucessório, pensa só na partilha. Ah, o bem particular não vai sim, entrar, mas se ele morrer, se ela morrer, aquele bem vai entrar sim. vai entrar. Você sabe, doutora Miriam, eu fiz uma consulta esses dias, a pessoa estava em união estável há uns 30 anos já. E ela achava que estava tudo bem, assim, ela veio para consulta de testamento e tal. Mas ela falou, não, porque eu tenho isso no meu nome, eu tenho a minha conta, ele tem a conta dele. Eu falei, não, peraí. Então as pessoas, né, nem têm ideia mesmo. Acho que falta informação, falta esse acesso. E eu acho que é uma coisa que pode até mudar, porque depois que muitos advogados começaram a utilizar, né, a informação ficou mais fácil de chegar, a gente tem esse contato mais próximo com as pessoas. Eu acho que a internet também ajuda. Quem É sabe agora a verdade. advocacia preventiva não ganha um espaço, né? Que eu acho que é, sim, Tomara, muito importante. viu, doutora Rafaela? A doutora Viviane colocou que a questão do regime pode ser alterada, mas lembrando que isso tem que ser judicial, então, ou seja, poderia ser evitado. Uhum. Você trocar, e ainda tem que provar que não vai É. fraudar, não é para fraude, que não está prejudicando terceiros. Até a outra doutora colocou, Uhum. mas o meu imóvel está financiado, eu paguei sozinho, isso daí é uma coisa que toda vez tem Todo justamente mundo isso, pensa. porque o Uhum. pessoal não se previne. E aí é até Uhum. interessante que essa questão da união estável também, e aí eu não quero desanimar os colegas, a É. questão tanto do namoro que a gente está falando, né, do efeito jurídico, do namoro não tem, da união estável tem. O problema é que muitas vezes, quando a pessoa não faz a escritura da união estável, não tem, porque às vezes são pessoas simples. E como eu já Uhum. peguei pessoas simples que não tinham condições, de repente aquele cara tinha um rolo com uma outra pessoa, ela não sabia. E aí aquela pessoa fala, não, eu que tinha união estável. E ela, anos com o cara, mas uma pessoa É. humilde, não tinha às vezes muita coisa dos dois juntos. Aí se vê numa situação, eu vou ter que partilhar depois com a outra Uhum. lá, não sabia. Ou então nem tô caracterizada como união estável, porque não me consideraram, que acharam que a quantidade de provas que tinha não era suficiente para dizer que tinha união estável. Olha que situação, Aham. né? E são coisas. Então, E quando depende de prova, né? É uma coisa assim que, claro, a gente é uma profissão de meio, então a gente vai juntar o que precisa, mas vai depender do convencimento do juiz. Então, olha a exatamente. importância do contrato, né? E por isso que é, assim, assim, gente, se eu pudesse aconselhar todo mundo, para evitar problema, se você tem certeza que você quer construir família, casa, Uhum. casa. Porque é Casa. mais fácil você, porque assim, até para essa questão, porque até a questão de você ter a escritura pública da união estável, às vezes tem juiz que está dando problema, dizendo que não, que já tem outra. E aí tem Uhum. né, umas outras situações. E aí você casado, não tem confusão. Então, se você puder casar, casa. É o conselho que eu dou. Casa. A não ser que a pessoa realmente Uhum. fala, não quero e tal, então se você não quer e tal, então pelo menos resguarda a outra que vai ficar e faça uma escritura de união, pelo menos uma escritura pública Pelo de união menos. estável. É. Então, e aí nessa escala, né, doutora Miriam, ou casa ou faz a união estável, a gente tem também a figura do contrato de namoro, que aí Exatamente. é mais incerto ainda, né? Ele vem como para resguardar os bens daqueles que querem dizer que não estão numa união estável. Então, assim, para dizer isso é meu, isso adquiri sozinho e não tenho intenção de constituir família, somos apenas namorados. E tem essa possibilidade do contrato de namoro. Mas a gente tem essa questão da eficácia, né? Se é válido, Exatamente. se não é. Porque a gente tem doutrina para tudo quanto é lado. E essa questão do contrato de Uhum. namoro que a gente está falando, até para o pessoal, não sei se todos que estão com a gente aí também são advogados ou estão querendo aprender um pouquinho com a gente, e a gente aprendendo com vocês com essas perguntas, é, tem vários julgados que são favoráveis, que protegem, mas tem outros que não. Tanto que na área Que de família não. tem tantos doutrinadores famosos que falam que não, por exemplo, a Maria Berenice Dias, ela fala que não tem eficácia. Já o Rolfo Aham. Madaleno fala que tem. Então, assim, Então, a né? própria doutrina forte se divide, né? Exatamente, exatamente. Então, esse contrato de namoro, a gente pensa que pode
ter uma eficácia, mas ainda a gente não pode dizer que ele é 100% eficaz, né? Como está perguntando, quando que Uhum. posso, né, fazer um contrato de namoro? Mas a gente ainda não tem Isso. 100% dessa eficácia para o contrato de namoro. É. Então, assim, ele surge para tentar afastar esses efeitos da união estável, né? Mas ele é muito assim, depois, quando você precisar, por exemplo, um vai pleitear pela união estável, vai depender de prova, né? Vai depender de como que aquela relação evoluiu. No momento, eles podiam ter feito aquele contrato pensando no namoro, mas ficaram juntos 2, 3 anos e a situação pode ter se transformado realmente numa união estável. Então, existe essa possibilidade, mas ainda é muito questionável essa Muito. questão da. Até a doutora Caroline colocou que a jurisprudência diz que não tem eficácia, e realmente é isso que a gente está falando, não tem. Tem muita divergência entre os próprios doutrinadores. Então, a gente, não, Uhum, assim, se falar para fazer, eu já digo, não, assim, é por conta e risco. Porque juridicamente a gente uhum, sabe que a eficácia não está tendo mesmo, tá? Tá muito, muito, muito complicado. Tem grandes doutrinadores que falam que sim, tem não, mas realmente não está sendo dada eficácia esse uhum. contrato de namoro. Então é melhor que nesse. Igual a gente estava conversando. Se você está um certo tempo e está mudando a situação para uma união estável, então converse, se for o caso, faça uma união estável. Faça... Ou então, é aquela história, estão querendo fazer um namoro? Uhum. Então comece a botar para todo mundo o namoro, comece a provar de outras maneiras que aquilo é um namoro. Mas só pelo contrato não vai ser válido. Bem possível que não tenha êxito. Vai depender da situação no caso a caso. Esse é o típico caso do direito que depende. Depende do que Exatamente. viveram, depende de como tá. Né? Você tem a possibilidade, mas ele é bem questionável. Hoje, Deixa eu ver, hoje acho que tem. tá complicado. Aham. Aqui tem mais uma perguntinha, deixa eu passar para cá. Namorados que são noivos, pode-se falar de expectativa de casamento. E caso terminem o relacionamento, caberia e não coube o resto da pergunta. Mas não foge da situação que a gente já falou, né? Que depende da intenção. Aqui até é uma expectativa futura. Mas mesmo no momento do noivado, eu não vejo como alguém que já vive como se casado fosse, que é um dos requisitos da união estável. Vivem como casados? Não, ainda não. É uma expectativa Só o futuro. noivado, não. Agora, aquela história, vamos supor, se aquele. Aí é aquela história, tá noivo, estão organizando a festa, a noiva já gastou. Aí que tá, tem que ver até que ponto se isso não poderia ser um dano moral, do tanto que atingiu. Aí é uma outra discussão, mas para dizer que já Com vale como certeza. casamento, não. Aí é para efeito cível, porque terminou o namoro, às vezes, né, teve um gasto, Já você tá fazendo começaram a pagar a festa, isso. começaram a pagar. Aí é outra questão. Mas para configurar a união estável com essa expectativa futura, eu também não vejo como. A Vivi Não está vejo. colocando aqui, doutor, que tem alguns advogados aqui que defendem o contrato de namoro, mesmo sabendo que a jurisprudência não valida esse tipo de contrato. Aí é complicado, né, os colegas. Assim, você está incentivando o seu cliente, na Uhum, verdade, a estar fazendo uma coisa que muitas vezes lá na frente ele está achando porque foi aconselhado que vai dar certo e às vezes vai dar com os burros na água. Atualmente, uhum, não está tendo validade. Pode ser que gosto de falando, o direito de família, ele muda muito rápido. Pode ser que a gente muito. está tendo essa Uhum, conversa aqui agora, daqui a 4 meses a gente tem uma surpresa com uma decisão do STJ falando outra uhum. coisa, né? Mas agora, nesse momento, eu não aconselharia, né? Não, é a mesma coisa. Você pode falar, né? Porque o cliente ouve, né? Vê em algum lugar e fala, eu quero fazer. Eu acho que se você passar para ele como é que está o entendimento, o que ele pode constar, né? Até onde ele afasta, até onde ele é válido, aí é a opção do cliente. Mas falar que, não, isso vai garantir, você não vai ter que comunicar bem, você tá perfeito. né? Aí não dá, não tem como usar. A doutora Isaura colocou aqui que só para esquentar a discussão, se ambos possuem imóvel financiado, como fica no fim da relação? E aí aquela história, se antes eles compraram, é só o Uhum, que restou durante o período que eles estiveram juntos, o financiamento naquele período. Vamos supor, ele tinha lá não sei quantos mil meses, né?
E Aham. ele pagou 30 tanto, anos para 30 pagar. anos. E aí, quando eles ficaram juntos, ele só pegou aquele período de, vamos supor, faltava 4 anos. Então, ele só tem direito, Uhum. ambos, aquele pedaço Proporcional, que eles né? ficaram, que proporcional ao tempo que ficaram juntos. Aí tem que ver o caso a Uhum. caso. Mas é só no período que eles ficaram juntos que a pessoa teria direito, tanto ele como ela. Uhum. Ah, e o que a gente tem de alternativa, né, para que fique eficaz é isso, é esclarecer para o cliente, por exemplo, o que é mais seguro e as opções que ele tem de regime de bens. Então, por que a pessoa procura o contrato de namoro? Procura para afastar a união estável e para proteger patrimônio, para que não tenha essa comunicação, né, comunicabilidade. Então, o que você faz? Você explica os regimes que ele pode escolher, o que ele pode colocar no pacto, e aí é o que atende com maior segurança. Então, eu acho que é válido ter essa consulta, essa, né, preventiva que a Isso, Cris falou aqui, mas para dar essas outras opções no lugar do contrato. exatamente. Aqui, ó, a Úrsula. Apesar da falta de eficácia do contrato de namoro, ele pode servir como evidência para não configurar união estável, certo? Então, Úrsula, como a gente estava falando aqui, é um dos objetivos do contrato de namoro é isso, de afastar a união estável, dizer que não, que naquele momento que eles têm é uma relação de namoro que não gera efeitos jurídicos. Mas o que acontece? Se esse casal fica junto 2, 3 anos e ali começam a construir mesmo, né, uma vida juntos, pode configurar a união estável. E essa é a questão da validade e eficácia dele. Se levar para se judicializar a questão, vai depender muito do caso a caso e do que você conseguir provar. Exatamente. Então, é isso, né? Não é 100% certo de que ele afasta a união estável. É o objetivo dele, afastar. Mas a situação é que vai dizer. E aí, como a gente colocou aqui, o juiz entende, às vezes, nem pelo contrato de namoro. Tem gente que pede o reconhecimento da união estável, que fala que mora junto, e outras coisas, e o juiz entende que não, que é um mero namoro e não reconhece, mas não necessariamente pelo contrato. Doutora Miriam, acho que travou. Oi, Gente, vocês agora estão me vendo, voltou. me ouvindo? Não, Voltou? agora eu tô te vendo e tô te ouvindo. Deve ter dado alguma coisa na internet, mas agora tá tranquilo. Voltou? Ah, então tá bom. E eu acho que eu queria falei do tempo, né, dos 5 anos que a gente falou, e os elementos da união estável, que o Código Civil, então, quando que ele determina? Depende mesmo da análise do caso específico, doutora Cristiane falando. É isso, porque então o que o juiz vai analisar? Se tem a convivência pública, contínua, duradoura, né, aquilo que a gente falou, como que as pessoas se apresentam, mas o especial, que é o elemento caracterizador mesmo, é esse, o intuito de constituir família. Por isso, cuidado como você apresenta a pessoa que tá com você. Cuidado com o namorado, né? Você quer o quê? É o namorado, é o companheiro, é o marido, porque é isso que vai aferir se a união estável se é namoro. Isso. Aqui. Já É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? A doutora Miriam quer falar mais alguma coisinha, pontuar? Não, eu acho que a gente falou é justamente isso. O que vale é o ânimos, é o affectus maritatis. Uhum. Contrato de namoro, existe essa discussão que a gente entende que agora não está sendo pacífico para validade. Busque outras provas, por isso que eu falei, cuidado como você se apresenta. Tente outras formas, até uma cartinha, meu namorado, sabe? Aquelas cartas que Uhum. saiba muito bem o que você está fazendo, né? Como você está, a sua relação, defina bem. O problema é que as pessoas, assim, a gente às vezes vê aquelas novelas mexicanas, né? Mas, gente, a vida real não é assim. Não é aquela coisa perfeita. Então, saiba como está seu relacionamento. A gente fala isso porque eu falo como mulher mesmo, mulheres. Não deixe se levar tão Uhum. 100% pela questão da emoção. Veja o tipo de relacionamento que você está, com firmeza. Se aquilo te atende ou se aquilo não te Uhum. atende.
Entendeu? Isso. Poxa, igual que já acabou, você chega e se apresenta como companheiro, já corta. Né? Se você tá começando a namorar, o cara já. Não é meu companheiro, você é meu namorado, coloca no lugar. Né? E eu acho que essa é a diferença. E estão me perguntando aqui, a Simone, se constituir família não quer dizer querer ter filho. Não Exatamente. necessariamente. Os filhos, eu falo que são herança de Deus. Né? É uma coisa que vem depois do fruto do uso. Mas se você tem filho ou você não tem filho, não quer dizer que isso. Família é você e aquela pessoa. É isso. Família começa com 2. Tá? Isso. Então, o que vale é isso. É você com o seu companheiro dizendo, oh, agora eu quero que seja meu marido, nossa família. Aí começa uma família. Os filhos são consequência. A Constituição reconhece, né, como entidade familiar a união entre 2 pessoas. Exatamente. Então, né, no texto escrito lá mesmo ainda diz entre homem e mulher, mas a gente sabe que isso também já foi ultrapassado. Então, união estável, casamento, né, é possível entre pessoas do mesmo sexo. Mas é isso, é o que basta pelo menos que 2 pessoas para constituir entidade familiar. Não necessariamente precisa ter filhos ou a vontade de ter filhos. Exatamente. Gente, por incrível que pareça, eu vou fazer 10 anos de casado. Eu ainda não tenho filhos. O povo fica, mas quando vem o bebê? Quando que vem? Gente, eu já falo, para não criar confusão, sabe aquela coisa assim, você já se finge até de cega, surda e muda? Gente, em breve, em breve. Porque eu casei mais nova, gente. Quando a gente casa. Então, assim, eu tô falando isso para vocês entenderem, tá? Não é querendo expor minha vida, não, que eu acho que cada um faz o que quer. Mas é questão de decisão do momento de cada um, né? Do momento de você querer ter um filho, mas desde o momento que eu disse sim, que meu marido disse sim, somos uma família. E acabou, independente de ter filho ou não. E aí teve uma colega falando, acho que é do tópico familiar, que ela disse da questão do, por exemplo, a pessoa tá namorando 20 anos. Ela já tinha um filho, o pai é ausente, mas esse padrasto, entre aspas, né? Esse namorado é mais pai do que criança. Mas ele é seu namorado, é outra história. Agora, a questão com a criança, vínculo afetivo, também já é uma outra relação com aquela criança. Outra questão. Que aí eu entendo que... Pode falar, doutora Miriam. Não é isso, falando que é outra questão que pode incluir da questão que a gente fala das famílias, né? Hoje, que a gente fala da multiespécie que tem, de vários jeitos. Então, tem que pensar nessa situação. Até porque aí, isso que a tópico familiar é a Kézia, é a nossa secretária da nossa comissão. E até interessante porque isso abre até, você veja, então, se eles são namorados, mas eles vivem juntos, eles moram juntos, porque a questão da socioafetividade, né, é uma outra questão, mas então o quê? Será a discussão da coparentalidade para esse casal com Exatamente, os filhos? é o que eu tô falando. Né? Gente, olha quantos institutos numa situação... Hoje até, porque quando eu falei questão da família multiespécie, hoje até bicho é considerado, eles não estão tratando mais bicho como coisa. O ministro Salomão falou isso. O gatinho, o cachorro que você tem em casa, não estão tendo mais como coisa. Eles também não são sujeitos de direito, mas é uma terceira espécie. Então, eles já têm direito... Eu vou andar aqui um pouquinho, porque começou um buzinaço, não sei se está atrapalhando aqui. Eu vi. Eu vou fechar a janela. Não tem problema não, eu vou falando aqui. Pronto. Então, assim, até um pet tem direito a guarda, alimentos. Então, no caso, imagina de um ser humano que tem um vínculo. Hoje a gente tem, igual você falou, a questão da coparentalidade. Né, hoje tem vários tipos de família, de você poder enquadrar, né, essa questão do vínculo afetivo. Então, aí é outra história, que é o caso do Gugu, que a gente citar. Foi tão comentado, né? Exatamente, foi tão comentado. Aí o Thiago botou que tinha fugido da palavra multiparentalidade. Pronto, que tinha fugido da palavra. Isso. Do Gugu, no caso, que foi considerado coparentalidade porque escreveu a carta que ele só queria ter filho com a Rosemíria. Que não tinha intenção de constituir família. Mas tanto que ela foi tirada do inventário, né? Ela foi tirada agora do inventário. Aí eu não sei se eles vão recorrer, como que ela vai fazer. Mas ela já foi tirada porque a juiz entendeu que ela estava tumultuando, inclusive foi uma das questões. E que ela, então, tirou. Agora, ela provar se tinha união estava com ele, aí que ela vai ter ao longo do processo, do recurso que ela for fazer. Né? Aí é outra história.
Agora, essa questão que a Kézia perguntou, eu vejo que é possível. Se o, né, se o namorado está participando da vida da criança desde que nasceu, porque nos 20 anos aí, né, se ainda é criança, a criança reconhece como pai, E isso, né? aí a criança pela Possivelmente trata como afetividade. pai, se apresenta para a sociedade como pai. Aí isso que a gente fala, né? Ah, como que reconhece a união estável? Aí você vai provar pelo outro lado, como é que reconhece sócio-afetividade. A sociedade vê como pai e filho, eles se tratam como pai e filho. Porque Então, aí a vejo relação que entre ele com a criança é diferente dele ele com a criança, com a namorada. independente Agora, ele, se ele tem esse disso. vínculo todo por 20 anos, lógico que ele pode depois alegar essa afetividade, né? Que existe, esse vínculo Uhum, afetivo, e requerer até mesmo uma filiação afetiva, né? Socioafetiva. aham. Então aí É, é a outra Kézia história. diz que colocou 20 anos. Eu sei que é a maneira de falar, Kézia, mas eu imagino que seja um tempão e que está na vida da criança desde muito cedo. Então, provavelmente sim, tem essa relação que já reconhece mesmo, inclusive, como pai, né? E os outros vendo que ele trata como pai, aí é outra história também, né? Então, você tá vendo, a relação com Uhum, a criança foi uma, que a gente aham. configura que realmente tem um vínculo socioafetivo, e aí é outra história. Agora, entre ele com a namorada já é outra história. Não importa o tempo. Não, não importa o tempo. Vamos ver, gente. Alguém tem mais alguma pergunta aqui pra gente? Acho que foi tudo respondido, né, doutora Miriam? Aqui nessa caixinha de perguntas que fica no final, Sim, sim. também já não tem nada. Então, gente, tudo como se apresenta faz parecer como esse delicado. É. É, Nada no né? direito de família é fácil. É caso a Não, caso mesmo. muito caso a caso, como, né? E é isso, a gente tem todos esses institutos, mas cada um vai se aplicar ali para aquela família, como, né, como aquelas pessoas vivem, e enfim. Porque a gente até fala, a autonomia de vontade, né? Voltando um pouquinho aqui pro contrato de namoro. Quem defende o contrato de namoro e que quer, né, que ele seja válido, eficaz, fala, "Não, mas as partes não podem decidir?" O problema é que elas podem decidir lá, então são livres para pactuar, mas no decorrer as coisas podem mudar. E aí, por isso que a gente fala, como que vai deixar valer aquele contrato lá de trás, se no decorrer dos anos eles acabaram construindo sim uma vida juntos e adquirindo patrimônio com um esforço conjunto, né? Então, E o STJ, é. inclusive, entendeu que o contrato poderia ser usado até como fraude, para estar Uhum, escondendo a verdadeira relação. Então, isso foi agora, acho uhum. que no início, eu vi um julgado agora no início de 2020. O Isso, STJ pegou um caso, né, falando isso, que ele inclusive entendido como fraude. como fraude, aham. E eu acho que o Thiago fez uma pergunta aqui também, doutora Rafaela. Você quer ler? Aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui uma pequena dúvida. É possível ter posicionamentos contrários em relação ao reconhecimento do namoro qualificado? Então, que seria entre o pelo que eu entendo, é divergência se alguém vai entender que é qualificado ou alguém vai entender que é união estável. É possível a divergência, que cadê? É possível ter posicionamentos contrários. É porque o que acontece? Isso é tudo uma questão doutrinária, né? Uma questão doutrinária. Então, a doutrina divide em namoro simples e namoro qualificado. Aí o namoro qualificado, ele tem muitos requisitos que você encontra na união estável, que é a convivência, pública, duradoura, contínua, Mora às vezes e na mesma casa. mora às vezes na mesma casa, e tudo isso vai configurar um namoro qualificado. E só que se a pessoa passa a construir um patrimônio juntos e começam, né, a investir juntos, ou que de repente nem pensam nisso investir, mas o sentimento lá durante o tempo de namoro mudou. E agora eles vivem como se tivessem casados, são uma família, se reconhecem como uma família. Aí é que isso que vai invalidar o contrato de namoro ou desqualificar, não vai mais ser um namoro qualificado, vai ser uma união estável. Eu não sei se foi bem essa pergunta, doutora Miriam, se você entendeu assim também. Eu também achei que foi isso que o doutor Tiago quis perguntar, sim. E outra coisa, por isso que eu falei, gente, friso mais uma vez. Por isso que é importante a gente
conversar às vezes com o advogado, tentar entender antes. Marque de forma bem forte. É namoro. Eu vou apresentar como namorado, cartas é meu namorado. A não ser que realmente você tá dando um pontapé, você fala, meu namorado, começa um namorado, aí já Meu vai, namorado. né? E a doutora aqui Aham. fez uma pergunta interessante, doutora Rafaela. Pessoas casadas que possuem namoros extraconjugais por anos não configuram união estável, né? Olha que Então, pergunta interessante essa. é, porque o que acontece? Você não pode constituir união estável se você estiver casado. Já não vai ser reconhecido, né? Você vai Exatamente. entrar lá já no concubinato, Agora, né? eu vi uma coisa bem interessante que, de repente, se for aprovado, até foi no Congresso, que se, por exemplo, a esposa souber, ou a companheira, primeiro que Hum, souber, e a outra não, e a outra também sim, vamos supor, as duas sabem, as duas aí sabem. valeria. Isso é uma questão, né? Porque se elas. E também, ao contrário, se nenhuma das duas sabem, as duas de boa fé, e Isso. aí construir o patrimônio. Então, você tem, de novo, volta no depende. Mas o Via de casado regra, segura mais, mas o casado resguarda mais. é. Gente, Então, o que que a gente tem? Via de regra, o não. casado não pode ter união Isso, estável e não isso, seria reconhecida, né? isso. Mas se você tem, ou que as duas pessoas sabem, né? As duas mulheres sabem, no caso da pergunta do exemplo. Ou então, se nenhuma das duas sabe, inclusive a outra, e aí vive como família e constrói, né? E compram casas, enfim, né? Constroem juntos, aí você tem essa questão de que aí configuraria para a questão patrimonial. Exatamente. Aí seria o caso das duas uniões estáveis, né? Sendo compartilhado. Mas no casamento realmente é mais difícil. Por isso que eu falei, gente, casa. É mais seguro. Casa tem casa que você vai estar melhor resguardado e inclusive vai poder quero proteger patrimônio. Então escolhe o regime de bens, faz o pacto Gente, o e pacto tá aí para isso. Resguarda o bem que você queira, o que você tá na dúvida. As pessoas, o problema, a questão é essa, né, doutora Rafaela, que é justamente as pessoas não procuram, aí não sabe que pode fazer um uhum, pacto, né, que uhum, pode deixar, mesmo na comunhão parcial, mas ela pode usar o pacto, que aquele bem não vai comunicar, né, então sim, acho que é importante esse conhecimento, né, do pessoal uhum. antes de casar, justamente por isso. E agora, isso que eu digo, né? Com a gente aqui, né, seja pela comissão, seja divulgando essas informações, acho que faz parte, né, da função social do advogado mesmo, e com essa facilidade agora de internet, perfil em Instagram, post em Jus Brasil, acho que a gente tem tantas ferramentas, tantas formas, precisa levar essa questão preventiva para a sociedade. Porque tem muito ali no senso comum. Não, regime de bens, eles nem imaginam quantos tem. É isso, vamos. Aquele que divide, Isso. aquele mesmo, O né? comum, o E comum, é foi assim, o comum. o comum. E aquilo que, pela falta de informação, eles acham que se cada um tiver sua própria conta bancária ou se tiver o nome no imóvel, vai ser isso e tá certo. Né? Então, eu acho que faz parte da nossa postura também levar essa informação para a sociedade, para o público em Isso. geral, porque é muito importante. Por isso a gente usa a aba, né, gente? Vem conhecer a aba, a gente tem no Rio, Isso, aqui em venham Brasília. conhecer. Temos várias comissões na aba, né? E a aba é para isso, é para deixar o advogado, ele tem que interagir, conhecer, fazer o network, que o advogado precisa. Nem todo mundo, gente, eu Uhum, falo, a gente não consegue caminhar sozinho. A gente precisa, às isso. vezes, um dos outros. Isso porque a pessoa que acha Uhum, que pode fazer tudo sozinho, isso é uma coisa que é arrogância. E arrogância é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa porque precede a queda. Eu sempre falo isso. Então a gente precisa conhecer, ter outros parceiros. Às vezes a sua com área certeza. não. A minha área, por exemplo, gente, eu sou uma topeira em trabalhista. Nem Mas eu me tenho fala, meus parceiros, trabalhista eu nem me aventuro. mas eu tenho parceiros, amigos que são Uhum, queridos, que podem ajudar, tributaristas. uhum, Então, né, a aba tá aí para isso. E a gente poder fazer isso. Aí, ó, com graças a Deus certeza. conheci a doutora Miriam. Pois é, Graça. Então, e foi pela aba também, que Isso. eu conheci aqui as meninas da comissão todas, que a gente hoje tem uma grande amizade, então tem toda essa troca, e até interessante, né?
que você estava falando aqui, a gente faz parcerias, eu não faço trabalhista, mas a pessoa faz. Mas e mesmo com os colegas da mesma área, como a gente cresceu profissionalmente pela comissão e trabalhando todo mundo com direito de família. Olha aqui a gente Né? fazendo essa live e aprendendo. Eu tô aprendendo também bastante, gente, com cada pergunta, ouvindo a doutora Rafaela. Como isso é bom, gente. A Sim, gente a tá gente essa fazendo. conexão. Aham, e isso é o que vale. Acho que aqui a Luciana comentando, nossa comissão é uma família unida. Ah, eu tô com tanta saudade, faz tanto tempo que a gente não tem esses encontros presenciais. Doutora Cris também da minha comissão tá aqui, querida, sempre me ajudando, minha secretária. Que alegria tê-la aqui também. É tão bom, né? É Que isso que eu tô falando, gostoso. gente, é isso. São as amizades que ficam. E a gente Uhum, não é porque é da mesma área, que é aquela coisa, não é rival, gente, é um aprendendo com o outro. E é tão engraçado que eu tô falando dessas parcerias, mas tem coisas que aparecem. Gente, direito de família, igual que a gente tá falando. Às vezes é uma caixinha de surpresa. E é. às vezes você se depara com situações que você fala, caramba, eu nunca vi um outro colega da área de família para Uhum, perguntar, colega, você já viu essa com situação? Vamos certeza. conversar, né? E a gente Não, é troca, eu porque tenho colegas assim. é porque cada caso é tão singular. Eu acho que nunca uma família vai passar exatamente pela outra. Então, né, começa a expor o problema e você vê quantas questões tem ali envolvidas. Então, essa troca com colegas da mesma área só enriquece. Eu acho muito bom. É A Cris mesmo. falando aqui, é muito importante mesmo esse apoio, faz muita diferença, com certeza. Especialmente para quem trabalha sozinho, né? Eu sou autônoma, trabalho em casa, então se eu não tenho com quem conversar, essa troca, esse conhecimento demora muito. Quando que eu vou pegar todos os casos diferentes do mundo para crescer? Ao passo que na associação, na comissão, a gente tem essa troca e só enriquece. E todo mundo se ajuda e todo mundo cresce. Exatamente. Inclusive, é uma coisa que eu achei até interessante. A doutora Josi disse que vai fazer parte da AB, vem mesmo. Doutora Rafa, Vem! olha só como a doutora Rafa, a gente se conheceu no congresso da AB em Brasília, né, doutora Rafa? Ela estava Foi, nós estávamos no aham, mesmo painel. foi. E aí, e uma coisa que você poderia até falar depois, a sugestão de live, eu acho que vocês vão concordar, quem está aí me ouvindo. Gente, o home office hoje em dia, ela já fazia o home O office. Ramos? E ela já estava, Já. né? Eu lembro da sua palestra e você explicando como se portar no home office, Aham. como você fazia Como no seu ser dia a dia. produtivo Isso, como você ser dentro de produtivo. casa. Acho que fica uma sugestão para uma live aí depois para a gente assistir. Que eu acho Ah, isso aí. ainda mais nesses Obrigada. tempos, né? Que tá tão complicado e realmente o pessoal tá demorando a pegar o ritmo, né? Às vezes dentro de casa, ainda mais Uhum. com quem tem filho, com criança pequena e tem o marido às vezes também. Então é tão complicado, né? Assim, às vezes saber como É. lidar no dia a dia. Aham. Aqui a doutora Cristiane falando que conheceu a Rafa também no congresso. Sim, eu lembro, você estava lá, a gente se conheceu. Ela estava abrindo, estava fazendo a abertura do nosso painel, não foi? Isso, foi É, ela mesma, minha secretária é. linda aí, da Então, foi muito comissão. legal aquela convenção. Aliás, a gente tem um grupo aqui da comissão a comissão foi bem representada, nós tivemos muitos membros lá presentes. E aí a gente tem o nosso grupinho aqui especial, Isso. que ainda se chama Viagem de Brasília, porque aí a Ah, gente se aproximou mais ainda e, e todo mundo gostou. Esse ano eu acho que não repete, né? eu tenho uma sugestão, doutorado, para a gente depois. Quero ver o que o povo vai falar depois, e se o pessoal topa. Depois eu quero conversar com o doutor, porque realmente, com essa pandemia, mudou muita coisa, né? Uhum. Inclusive, nós teríamos o evento, realmente, o nosso congresso de sempre, né? Mas agora, provavelmente não vai dar tempo de organizar um para novembro físico. Mas porque depois a gente faz um de Uhum. direito de família de forma virtual, junto os presidentes de Ah, vai família ser da aba, ótimo! Ontem e a vocês gente já faz, fizeram pela comissão, e a gente não foi? faz Teve uma aula? E a gente faz um virtual bem legal, faz 2 dias de evento bacana e tratando desses assuntos tão polêmicos, né? Todos, com certeza. Doutora Miriam, quero te agradecer mais uma vez. Adorei aqui ter a sua presença e compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente. Todo mundo aqui teve suas perguntas respondidas, todo mundo aprendeu muito. Ah, Muito obrigada. eu que agradeço demais. Foi um prazer estar com a comissão aí do Rio de Janeiro, viu? Doutora Rafaela, sempre muito querida, muito gentil.
Então, muito obrigada e espero que a gente faça mais eventos juntas aí. Vamos, olha, depois a gente vai lá no grupo conversar sobre essa sua ideia aí e vamos levar adiante. Vamos sim, vamos sim. Vamos, tá bom? Muito obrigada, pessoal, todo mundo aqui que assistiu também. Muito obrigada. Eu vou tentar salvar a live, tá? Vamos depender aqui do Instagram, mas acho que daí fica aqui no perfil para todo mundo poder acompanhar. E dá para colocar agora no IGVT. Quando você acaba, ele faz ele pergunta se pode botar no IGVT e dá para salvar direto no IGTV. Legal, aí fica, né? Então vou Fica tentar, lá. gente. Eu me bato aqui um pouquinho ainda nisso, mas eu vou tentar. Doutora Mira, agora sorri, eu vou tirar uma foto nossa. Prontinho. Olha, muito obrigada. Pessoal, obrigada. Boa noite para todo mundo. Beijo, gente. Obrigada a todo Tchau, mundo. beijo. Doutora Jéssica. Até mais, gente. Tchau. Tchau.